fui embora muito novo, com 16 anos, para fazer o colegial em Curitiba. Um desafio, os meus pais Você não estudou em queriam. Cajati até 15 anos, Até então? 15 anos. Aí com 16 anos... Eu queria ir embora. Mas e aí, eles liberaram de boa, Não. assim? Como é que foi? Me conta. Não, liberaram. Minha mãe não queria, meu pai muito menos, mas eu tinha um irmão que estava em Curitiba e eu era muito apegado a ele, né? Então você já tinha um pezinho em Já Curitiba tinha, através do seu irmão. Já. E eu, criança do interior, né? Você vê cidade grande, deslumbrante, né? E eu queria muito ir. Convenci eles e fui. Mas me arrependo. Acho que saí muito novo de casa, perdi muitas coisas que eu poderia ter com os meus pais, com os meus amigos. Mas não fiquei muito tempo, fiquei acho que 2 anos e voltei. Assim que eu voltei, tipo, em outubro e terminei o colegial, né? Mas me arrependo de ter ido. Acho que eu fui muito precoce. Mas hoje eu entendo que o jovem, ele é precoce, né? Nós somos... Muitas atitudes nossas como adultos também são precoces. Mas imagine quando você é adolescente, né? E eu sou tão amado que meus pais queriam me ver felizes e me apoiaram a ir para estudar fora. Mas nem sempre aquilo que a gente acha que vai trazer felicidade é o que realmente traz a felicidade. E quando a gente é jovem, adolescente, a gente não tem muito parâmetro para medir isso. Não. E você se arrepende? Olha, eu me arrependo. Eu acho que foi necessário para chegar onde eu cheguei hoje. Hoje eu entendo que tudo que eu passei lá com 16 anos foi necessário para que eu se formasse essa pessoa que eu sou hoje, né? Mas eu me arrependo de... Como que eu posso te explicar? De não ter ouvido mais os meus pais, de não ter ouvido mais os meus pastores na época, que inclusive ela estava aqui na semana passada, a Poliana, e ter decidido assim, porque eu queria conhecer o diferente, sabe? E eu sei que talvez, eu não sei não, eu tenho certeza que se eu seguisse alguns conselhos, eu não teria sofrido algumas coisas que eu passei durante a minha caminhada. Teria evitado, né? Mas eu acho que é só isso mesmo. E aí depois você voltou. Eu voltei. Terminou o teu colegial. Terminei e não sabia, na verdade, o que eu queria fazer. E aí, como é que foi esse retorno? Como é que foi o acolhimento dos pais? Assim, e aí? Foi muito difícil, meu retorno foi muito conturbado. Eles não queriam eles não queriam que você fosse, mas aí depois não queriam que voltasse. Na verdade, eles queriam que eu voltasse, mas foi conturbado porque aconteceram muitas coisas nesse caminho, né, que eu decepcionei eles. Hoje eu assumo isso, nós já conversamos. A Poliana me ensinou uma coisa, que quando você vai pedir perdão pela pessoa, você precisa ser detalhista. Eu peço perdão a você por isso, 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 isso. E eu tive que ter coragem, demorou o tempo para eu pedir para os meus pais o que aconteceu lá atrás. Mas então foi muito conturbado. E aí foi quando começou realmente a dificuldade na minha vida. Eu tive depressão, né? Eu fiquei... Você teve depressão? Eu fiquei uns 3 meses praticamente sem falar com a minha mãe dentro de casa. A gente batia muito de frente. Ela me falava as coisas que me machucavam, eu também falava. Eu tinha um relacionamento com meu pai muito conturbado. Estava longe também, revoltado, né? Eu estava na igreja, mas não concordava com aquelas coisas que me falavam, não aceitava. Estava ali no ápice dos 18 anos, Sim. Vamos dizer. Então foi uma época muito, muito complicada. Mas vou voltar um pouco na minha infância. Durante a minha infância, eu cresci na igreja. E eu sou uma pessoa extremamente dedicada. Eu gosto de ouvir ao próximo, de atender ao próximo, de estar participando de tudo. Na igreja, eu participava de tudo, literalmente de tudo. Eu sempre acompanhava as redes sociais e eu via. Tudo. Tinha um encontro lá de adolescentes, Rickson lá no meio. Eu estava, e eu era feliz, né, fazendo aquilo, era muito feliz. E então eu percebi, só que eu amava cantar, fazer, vamos dizer, participar de teatros, de falar um pouco, de dar uma palestra, mas eu não me encontrava ali, sabe? Não era realmente aquilo que eu achava que era meu chamado. E um dia o pastor Genilton, ele me falou
que o cuidar estava na minha mão. E foi aí que acendeu uma luzinha. Eu falei, uai, o cuidar. Eu falei, então vamos tentar algo na área da saúde.